Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, em segurança. E hoje eu gostaria de falar nessa devocional sobre como lidar com as perdas. Você já perdeu alguém que amava muito? Ou algo que tinha muito valor para você? Existem duas situações na vida que causam perdas irreparáveis e às quais todos nós estamos sujeitos: a morte e o rompimento de um relacionamento. E essas são experiências que geram dores profundas em nossa alma. As perdas, por vezes, produzem em nós um sentimento de impotência, medo, culpa, desconfiança, além de muitos outros reflexos. Como lidar com perdas quando elas surgem como um terremoto em nossa vida? Como continuar vivendo quando somos atingidos pelos ventos tempestuosos de um rompimento? A sabedoria bíblica nos apresenta duas verdades muito importantes que podem nos ajudar a reorganizar a nossa mente, o nosso coração, quando enfrentamos as perdas. A primeira delas a primeira verdade é que não era para ser assim. Não era para ser desse jeito, o sofrimento, as perdas que nós enfrentamos. A morte, por exemplo, e a destruição dos relacionamentos não faziam parte do projeto inicial de Deus para a humanidade. Elas são consequências imediatas da desconexão que houve entre o ser humano e o Criador. A partir do momento em que o ser humano puxou o cabo de energia da tomada, ou seja, se desconectou de Deus, passou a experimentar aquilo que é comum a tudo o que está desligado da fonte de energia, ou seja, rompimento e morte. Mas a segunda verdade bíblica sobre as perdas nos traz esperança. A segunda verdade bíblica é que Jesus veio ao mundo justamente para consertar tudo isso. O apóstolo Paulo explica na segunda carta aos Coríntios: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou, nos reconectou consigo mesmos por meio de Cristo. Através de Jesus, somos espiritualmente reconectados com a fonte da vida e assim podemos ter esperança de reconstruir tudo aquilo que um dia foi destruído dentro de nós. Uma vez que somos alcançados pela esperança de que Deus pode fazer novas todas as coisas em nossa vida, descobrimos que a dor da perda tem um prazo de validade, pois a morte já não tem mais a última palavra. Existe uma vida abundante que nos aguarda, na qual desfrutaremos de um relacionamento eterno com Deus e com as pessoas que amamos. O rompimento de um relacionamento, a morte de alguém querido, de alguém que amamos, pode ser muito bem comparado com um terremoto em nossa vida. A maneira como lidamos com as catástrofes naturais é um bom exemplo de como podemos também lidar com as perdas sob a perspectiva da fé e da esperança. Uma catástrofe é geralmente enfrentada pelo menos em 4 fases distintas. A primeira fase da catástrofe é a destruição. Nesse momento não tem muito o que ser feito, e quando o mundo desaba sobre as nossas cabeças. Não dá para tirar conclusões, não dá para pensar o que fazer. É o momento mais difícil, é o momento de lutar para sobreviver. Então, lute enquanto você tiver forças. Mas aí vem o segundo momento nas catástrofes, que é o momento do resgate, onde os bombeiros, as forças de segurança vão tentar fazer o resgate daqueles que ainda estão vivos. Esse é o momento em que as equipes de socorro buscam sobreviventes. Esta é a hora de gritar por socorro e pedir ajuda. Quando experimentamos a dor das perdas, precisamos extravasar o nosso sentimento, precisamos gritar se tiver que gritar, precisamos chorar se tivermos que chorar, pois a emoção sem expressão pode se transformar em uma grande depressão. É hora de pedir ajuda, pedir socorro. Aí vem uma terceira fase nesse processo, que as pessoas chamam de operação rescaldo nas catástrofes. É o momento da limpeza. Depois que as pessoas foram resgatadas, é o momento de limpar a área afetada, depois que todos os sobreviventes foram salvos e levados para um lugar seguro. E é nesta hora que nós devemos nos deixar cuidar. É o momento de
se livrar dos traumas que carregamos quando sofremos a dor da perda. Nesse momento, precisamos do cuidado de Deus e das pessoas qualificadas que podem nos ajudar a superar a dor, a cicatrizar. E aí então, uma vez que nós somos tratados, vem a quarta fase da tempestade, das catástrofes, que é a reconstrução. É o momento em que a esperança se renova, pois os entulhos foram retirados, estamos prontos para reconstruir. Esta é a hora de reconstruir a vida e continuar vivendo. Agora as feridas estão curadas e as cicatrizes não doem mais, podemos tocar a vida à frente. Então, reconstrua. Em todas essas fases, podemos contar com a graça e o cuidado de Deus. Uma vez reconectados à fonte da vida, a esperança vence o medo e a dor. Precisamos de tempo para passar por todas essas fases quando somos atingidos pela perda, pelo rompimento. Precisamos também de Cristo, que pode fazer nova todas as coisas em nossas vidas. Se você um dia experimentar um mundo desabando sobre a sua cabeça, lembre-se dessa nossa conversa. Que Deus te abençoe. Uma boa semana. No nome de Jesus. Amém.